Canal Caminhando para a Luz. Hoje, sábado, nós nos reunimos com você para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Mateus 5, de 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para serdes realmente filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Se amardes o que vos amos, que recompensa tereis? Não faze isso também os coletores de imposto? E se saudais somente vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Não fazem o mesmo também os pagãos? Portanto, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho desse dia, nos mostra um Jesus revolucionário, porque ele nos convida e nos questiona. Como amar aquele que matou meu pai na minha frente? Como amar aquele que cometeu um assalto em minha casa? Ou aquele que me roubou na porta da igreja ou no carro? Como amar um agressor por causa de um time de futebol ou de um partido político? Hoje Jesus nos convida a refletirmos nisso. E ele vem nos dar uma ordem. Temos que perdoar e amar o inimigo e o perseguidor para nos tornarmos filhos do Pai. Se queremos ser perfeitos, ser filho de Deus Pai, devemos amar e orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Parece um preço alto, mas o produto também é alto. A filiação divina é alta também. O parâmetro da perfeição de Jesus, que hoje nós podemos refletir no Evangelho, é assemelhar-se ao Pai que é perfeito, tornar-se perfeito como é perfeito o Pai Celeste. Tudo que sai ou que caminha numa linha contrária a essa não é de Deus. Porque Deus não nos ensina, nem nos convida ou nos dá uma ordem para nos vingarmos. Porque não faz parte, não é do seu ser perfeito a retaliação. Não faz parte de Deus pagar na mesma moeda. Violência e impunidade não estão dentro dos projetos do caminho de Deus. Porque a violência e a impunidade faz com que a vida social seja impossível. Por isso o Evangelho desse dia nos convida e nos conduz para refletirmos. Os pagãos não fazem assim, e ele nos convida a refletirmos para fazermos diferente. O Evangelho vem nos afirmar, principalmente, o Pai que está no céu faz nascer o sol sobre os maus e bons, envia a chuva sobre os justos e injustos. Porque o desejo de Deus é que todos alcancem a perfeição, que todos nos tornemos irmãos, que todos busquemos ser perfeito como perfeito é o Senhor, o Pai Celeste. Por isso o Evangelho desse dia nos convida a meditarmos, a fazermos a diferença. Somos convidados a ouvir e a praticar o Evangelho nesse dia. Por isso peçamos ao Espírito Santo que habite em nós, que realize em nós tudo que é impossível, que nos afaste
de tudo que caminha contrário ao Senhor. Que o Espírito Santo derrame sobre os nossos corações para nos aproximarmos da perfeição, desse convite que Deus nos faz, sede perfeito, dessa ordem, porque é uma ordem que o Senhor nos dá, mais do que um convite, é uma ordem, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. E como é que nos tornamos perfeitos? Quando perdoamos os inimigos, quando oramos por ele, quando saudamos a todos, quando amamos não apenas aqueles que nos amam, isso é o caminho da perfeição. Esse é o convite e a ordem de Deus para nós nesse dia. Então, que possamos colocar nesse sábado como propósito desse dia, nos analisarmos, observarmos, refletirmos o que eu faço que está de acordo com esse Evangelho. Porque somente analisando, refletindo, desejando mudar, buscar essa perfeição, é que vamos alcançá-la. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse dia e nos revele tudo que não está de acordo com o Senhor. No nosso caminhar, no nosso pensar, no nosso agir. Que eles coloquem nos nossos corações, em cada um de nós, esse propósito para esse dia. Buscarmos a perfeição do Pai. Amarmos o nosso inimigo, orarmos por aqueles que nos perseguem. Estarmos atentos para não agredirmos ninguém nesse dia. Que o Senhor nos abençoe nesse sábado e nos conduza para a perfeição, assim como Ele é perfeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.